Vamos fazer uma oração? Santíssimo Deus, glorioso Pai, estamos gratos a Deus, estamos aqui reunidos, Senhor, para estudar a sua santa palavra, Senhor. Por isso lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, que o Senhor possa me abençoar, Senhor, para poder falar, Senhor, da sua santa palavra, Deus. Abençoa todos que estão aqui, Senhor, que sabemos que todos nós estamos aqui com o mesmo propósito, Senhor, de poder te agradar, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, todos os irmãos em Cristo, Senhor, com as suas bênçãos. Continua, Senhor, sempre reinando nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua maravilha, pela sua graça, pelo seu poder e a sua misericórdia, Senhor. Por isso lhe pedimos perdão pelas nossas falhas, Senhor, porque sabemos que somos falhas dentro do Senhor. Sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo é o único verdadeiro, justo e santo, meu Deus. Obrigado, Senhor, por o Senhor mostrar esse caminho verdadeiro para nós, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém. Nós vamos entrar no livro de Atos, capítulo 14. Capítulo 14, do versículo 1 ao 6. Capítulo 14, do versículo 1 ao 6, que fala: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram junto na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram-se e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio deles se fizesse sinais e prodígio. Mas o povo da cidade se dividiu, uns era pelos judeus e outro pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus com o apoio das suas autoridades para os maltratar e apredejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listras e Derbe, cidade da Licônia, e para as regiões vizinhas, aonde anunciou o Evangelho. Então, aqui desse capítulo 14, do versículo 1 ao 6, aqui a gente vê sobre a situação de Paulo, né, e Barnabé, que eles foram nessa cidade de Icônio. Sabemos que aqui eles saíram de Antioquia e foram para Icônio, né? Sabemos que é um lugar bastante distante. Eu estava estudando na faixa mais ou menos de uns 160 quilômetros, né? E eles foram de barco, né? Eu acredito, né? Porque era bem longe. Então a gente vê que eles chegando lá, eles começaram a pregar e foram pregar na onde? Na sinagoga. Eles pregaram na sinagoga, como fala aqui no capítulo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram junto na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como os de gregos. Então aqui a gente vê que eles começaram a pregar na sinagoga, a gente vê que grandes multidões, né, creram nele, né, e eles pregavam ousadamente. Então eles pregaram ousadamente e as pessoas começaram a crer nas suas palavras, né, tanto os judeus como os gregos. Né. Então o que a gente podemos pensar, né, sobre os judeus, né, e aqueles que não são judeus seriam gentios como nós. Qualquer povo que seria de qualquer país que não fosse judeus, seria gentil como nós, né? Então aqui fala tanto judeus como gentios vieram a crer no apóstolo Paulo, né? Só que a gente vê aqui no versículo 2, também a gente vê que nem todos, na verdade, creem, né? A gente vê que sempre há uma confusão, né? Então no versículo 2 aqui fala: mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram-se os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então aqui a gente vê que alguns judeus, né? Muitos creram, mas alguns não creram. Eles não creram e ficaram irritados, né, e começaram a preocupar entre os gentios, né? Começaram a se irritar. Então a gente vê que muitos também não creem. A gente podemos ver assim, uma grande divisão, né? Alguns creem e outros não creem. A gente vê assim, que muitas vezes é normal a gente ver assim, que muitas vezes, às vezes a pessoa pode pregar o evangelho, até numa congregação, muitas vezes a gente vê que alguns creem naquilo que é verdade, e muitas vezes as pessoas podem até pensar: é muito bonito o que a pessoa fala, tudo, mas isso aí não é para mim, né? A pessoa acaba não querendo, porque ele sabe também dos compromissos, né? De que é seguir a Cristo e servir, né? E acaba não aceitando por alguns motivos. Na verdade, sempre vai ter um motivo de não querer, né? Por mais que a pessoa acredita, né? Sabe que aquilo é certo, mas talvez por falta de se comprometer, eles acabam não querendo, né? Mas aqui a gente vê no versículo 3: entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente do Senhor, o qual firmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizeram sinais e prodígios. Então a gente vê que
Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo nessa cidade de Icônio, né? E eles pregavam a palavra ousadamente, né? Aqui fala que quando confirmavam pelos sinais e prodígios, a gente vê que era o Espírito Santo abençoando eles, que eles estavam pregando a verdade, né? Estava tendo sinais que muitas pessoas estavam crendo no seu evangelho, né? Então a gente vê que a pregação de apóstolo Paulo, ele estava junto com o Barnabé, né? Estava fazendo bastante sucesso aqui nessa cidade de Icônio, que muitas pessoas estavam crendo neles, né? No versículo 4 que fala, mas o povo da cidade se dividiu, uns era pelos judeus e outro pelos apóstolos, né? Então aqui a gente vê que aí eles chegaram alguns judeus se dividirem, né? Que acabaram não crendo, porque a gente vê que muitos judeus não acreditaram em Paulo, talvez, a gente não sabe, alguns de cargos maiores, né? Talvez poderia ser por causa de inveja, né? Então aqui alguns judeus ficaram em favor dos judeus e alguns ficaram a favor de Paulo e Barnabé, né? Com aquilo que ele estava pregando. Então houve essa grande divisão, né? Essa grande divisão a gente não sabe se é 50% para cada lado, mas houve esse grande alvoroço e confusão. Mas aqui a gente vê que mesmo assim, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele continuava firme pregando a palavra, né, do evangelho, né, junto com Barnabé, porque a gente vê que o trabalho do Senhor, na verdade, não foi fácil, né? Mas esses homens de Deus aqui, eles fizeram assim o possível, né, para fazer a vontade de Deus, né? Então aqui no versículo 5 fala, então surgiu em movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades para maltratar e predejar, né? Então aqui fala que muitos judeus, né, que eles conseguiram, né, conquistar alguns gentios, então ele fala como as autoridades. Essa autoridade seria de quem? A autoridade dos judeus, né, que eles tinham autoridade, né? Então eles começaram a se planejar para predejar Paulo e Barnabé, né? Então aqui ele estava querendo apredejar Paulo e Barnabé porque que ele estava fazendo, né? A gente vê que como o servo de Deus, né? Por mais que eles faziam as coisas justas, coisas corretas, mas sempre existia aqueles que iam contra e eles planejaram apredejar tanto Paulo como Barnabé. Então aqui a gente vê que quando Paulo e Barnabé ficou sabendo disso, que eles estavam querendo apredejar eles, o que eles fizeram? Eles saíram, eles foram para outra cidade, né? Mais próxima. Então a gente vê assim que não é errado a pessoa querer se proteger, né? Porque as pessoas estavam sabendo que as pessoas estavam querendo predejar eles, né? Então eles saíram, foram para a cidade de Listra, né? Outra cidade mais próxima, porque é normal a pessoa se querer se proteger. A gente vê que isso aí não seria se covardar para o evangelho, de jeito nenhum. Mas eles queriam se proteger para continuar fazendo o trabalho de Deus em outros locais, né? Porque a gente podemos pensar, né, sobre essa situação de preservar a vida, né? Então a gente vê que existe até lei sobre isso, né, da pessoa se preservar a vida, e a outra pessoa também, quando vê que alguma pessoa correndo risco de vida, você tem que tentar ajudar para que aquela pessoa não seja morta, né? Então a gente podemos ver que existe isso, né? Até em algum trabalho que muitas pessoas têm, que às vezes a pessoa corre risco de vida, acontece alguma coisa ali, vai ser investigado, né? Essa empresa não fez alguma coisa para que aquela pessoa pudesse evitar de perder sua vida, né? Então a gente vê que existe esses contextos, né, sobre a vida, né? Sobre que a vida é mais importante, porque muitas vezes, por mais que você esteja protegendo algum patrimônio, mas aquele patrimônio, as pessoas conquistam de novo, tem seguro, tem tudo, mas a sua vida não. Você morreu, sua mulher, as crianças, para quem é casado, vai perder, né? Aquela pessoa que estava ali, né? Muitas vezes aquela pessoa é pai. Então a gente podemos ver que a vida é mais importante do que as coisas, né? E aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, é normal ele se preservar a sua vida, né? Aqui a gente podemos pensar sobre esse apedrejamento, a gente podemos analisar também que a gente podemos pensar que seriam umas pedras grandes, talvez seria menos da metade de uma pedra de paralelepípedo, são umas pedras tão grandes que quando as pessoas eram esmagadas, aquelas pedradas pareciam umas pauladas que a pessoa estava levando, era só pancada, né? E rapidinho a pessoa caía morta, né? Ficava aquele monte de pedra por cima das pessoas. Não era pedra pequena, né? Então era uma coisa assim de muito maldade mesmo, né? As pedras eram bem grandes que eles jogavam nas pessoas quando eles queriam apedrejar, né? Então aqui no versículo 6 aqui fala, quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listras e Derbe, né? Então eles fugiram para essa cidade vizinha, cidade da Licônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciou o evangelho, né? Então aqui a gente podemos pensar que a cidade de Listra e Derbe fazia parte dessa cidade de Icônio, né? Então podemos pensar que seria algumas vilas, né? Alguns bairros mais próximos, né? Então eles fugiram para lá, para anunciar o evangelho nesses lugares, mas eles continuaram falando
sobre a palavra, né? Então eles viram, né, que o negócio ficou pesado ali, o que eles fizeram? Para preservar suas vidas, eles foram para outros lugares, né? Então aqui a gente podemos ver, né, que o importante, esse trabalho que eles fez aqui, que a gente viu que deu um grande resultado, que muitas pessoas creram no que ele estava falando, né? Por mais que houve sempre aquelas pessoas contra, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Então a gente podemos analisar, né? Porque em todas as situações a gente vê que o trabalho de Deus, né, é uma coisa maravilhosa, tudo, mas sempre pode ter alguns problemas, como a gente vê aqui, né, nessa situação aqui, né? Então a gente vê sobre o apóstolo Paulo, ele chegando nessa outra cidade, né, ele vai começar a pregar o evangelho e fazer algumas coisas, né? Mas a gente podemos analisar aqui do capítulo 1 até o versículo 6 aqui. Alguém tem algum comentário para falar sobre isso? Do capítulo 1 até o versículo 6? Eu tenho um comentário, sim. Sim. Esse comentário é essa grande multidão que crê. Essa grande multidão não está escrito nem conversão e nem nada. Essa multidão que creu, dá a dizer que foi salvo? Então, essa grande multidão que creram, eles acreditaram na palavra de apóstolo Paulo, mas a gente vê que durante o estudo, quando o apóstolo Paulo ele chega na última cidade, ele volta com Barnabé, voltando para essa cidade. Por mais que eles saíram dali, e eles voltaram, e ali depois a gente vai perceber que já tinha irmãos reunidos, e depois conseguiu surgir a igreja, depois, mais para o final do estudo, vai falar até eles orando e nomeando presbítero. Então a gente vê que teve um grande resultado, significa que as pessoas se converteram sim. Foi um resultado maravilhoso. E isso aqui também é a primeira viagem do apóstolo Paulo. Essa primeira viagem do apóstolo Paulo, ela foi um grande sucesso, né? Que foi várias pessoas convertidas. E depois dessa conversão, uma pessoa vai converter na outra, né? Às vezes a pessoa tem filhos, parentes, vai falando, comentando, e aquelas pessoas vão se unindo, e vê que surgiu igreja em vários locais. Nesse mesmo estudo, no finalzinho, mostra, quando eles que o apóstolo Paulo, se ele andasse mais para frente, ele chegaria em Tarso, né? Que se fala até de Paulo, né, Saulo de Tarso, que seria cidade de Tarso, mas o que ele faz? Ele não continua para frente. Aí quando ele chega nesse terceiro local aqui dessa cidade, ele volta de novo. E quando ele volta parando. Por mais que ele teve perseguição, teve problemas, quando ele volta parando, ele já encontra várias pessoas servindo o Senhor, e vários irmãos em Cristo. Aí ele começa a pregar até sobre a situação assim, do sofrimento, de você pegar e passar por situações difíceis, né? Ele falou que vale mais a pena fazer esse trabalho, mas importante é estar com o Senhor, né? Porque ele demora na mesma carne que o trabalho do Senhor não foi fácil. E ali ele começa a fortalecer esses irmãos, né? Se vocês passar por isso, né, continua firme no Senhor, que o Senhor vai dar o privilégio. Então significa que houve salvação nesse local aqui, como vai ter nas outras, né? A gente vê que o apóstolo Paulo, né, a gente podemos pensar, né, que fala que ele ficou bastante tempo nessa cidade de Icônio, né? Bastante tempo. Mas a gente vê que, por mais que seja bastante tempo, a gente vê por muitas pessoas que moram numa cidade, moram em outra, acaba sendo pouco tempo nesse sentido, né, nessa comparação de outras situações. Mas só que aqui a gente vê que o apóstolo Paulo era ajudado por quem? Pelo Espírito Santo, como fala aqui nos versículos aqui, fala que ele era confirmado pelo meio das palavras, que seria a ajuda do Espírito Santo, né? Que a gente vê que um grande sucesso, fala de sinais e prodígios, mas aqui não está falando de cura, essas coisas, mas eu acredito que era o Espírito Santo junto com ele, na pregação deles, que eram uma pregações verdadeiras, né? Então, e outras situações, nesse mesmo texto, vai falar também sobre ele usando, fazendo alguma cura, mas a gente percebe também que essa cura também, a gente vê que esses apóstolos, por mais que eles tinham esse controle, não era assim, eles chegando e olhar assim, vou realizar tal milagre, mas era com a confirmação do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo tocasse nele, falava assim, faz aquilo para aquela pessoa. Daí ele olhava assim e fazia, porque parece que eu era o Espírito Santo que fazia ele fazer isso, que servia para confirmação. Então, significa que nessas viagens teve grande resultado, porque o Espírito Santo estava ajudando eles, né? Então, a gente vê assim que podemos pensar assim, ele ficou bastante tempo aqui em Icônio, mas a gente não fala quanto tempo. Mas se a gente pensar que muitas pessoas que moram num lugar ou outro, não dá para se comparar, né? Mas a gente vê que o resultado era grande. Tem mais algum comentário? Nesse verso 3, que comentou sobre a confirmação da mensagem, que a gente vê os judeus se revoltando contra o Paulo e Barnabé, e aí o que acontece? Eles permanecem ali, confirmando a palavra que eles estavam falando por meio dos milagres, algo que a gente vê Pedro pregando lá no capítulo 2, que Jesus confirmou o poder dele também por meio dos milagres. Lá no capítulo 2 ele fala isso na pregação.
a gente vê, como eu disse, justamente Paulo e Barnabé permanecendo com eles até o ponto em que eles começam a ser perseguidos, eles têm que continuar o trabalho. Sim. Aconteceu a mesma coisa em Antioquia. Eles fazem um trabalho até o ponto onde eles correm risco de vida, e como o trabalho tem que continuar, eles partem para outras cidades. Então a gente consegue perceber uma inteligência nessa questão de permanência deles. Eles não ficam ali até a morte no sentido de deixar de fazer o trabalho, porque tinha um trabalho, tinha que continuar. Então eles têm essa inteligência de sair para algum outro local, porque tinha um outro local que precisava também ser pregado no Evangelho. Achei interessante. Sim. Bom, só fazer só uma pergunta, que, cara, Sim. esse é o Felipe Guerra. Lá em Atos, no começo do capítulo, o Espírito Santo mandou separar Paulo e Barnabé. Eles ficaram em conjunto. Por que esse profeta teve que fazer imposição de mão no Barnabé e Paulo? Ele já não era apóstolo? Olha, isso que é um estudo do Felipe, do semana passada, quando eu fui reler, pode ver que fizeram a imposição de mão nele lá. É no começo do capítulo 13. Tudo bem, não tem nada a ver com 13, mas é alguma coisa aí, eu tenho essa curiosidade. Eu tenho essa curiosidade a semana toda. Porque ele já era apóstolo? Como é que é aqui? Explica aí, ou qualquer um aqui, tá certo? Sim. Eu quero ter essa dúvida minha aí. Então, eles eram apóstolos, mas sobre isso aí eu não estava aqui. Separa, tal, aí tem uma imposição de mão. O Ricardo acho que vai ajudar nesse. Imposição de mãos tem pelo menos dois significados, né? O primeiro significado é aquela imposição específica dos apóstolos, né? Que a pessoa recebia, no caso, o Espírito Santo, no sentido de conseguir operar milagres, né? Conseguir operar milagres. A outra tipo de imposição é um termo técnico que existe até na Velha Aliança, que você fala imposição de mãos quando você consagrava um trabalho da igreja. Se consagrava um trabalho, alguém com o trabalho da igreja, ele faz que a igreja tem pondo as mãos sobre aquela pessoa, né? Para ela exercer aquele trabalho, né? Então a gente vê isso lá em Timóteo, quando a Bíblia fala que Timóteo se dedica à leitura, à pregação, né? Que esse trabalho foi te dado, né? Esse trabalho foi te dado por meio de profecia e imposição do presbitério. Quem é o presbitério? São as lideranças da igreja. Sim. As lideranças da igreja têm o papel de quê? De cuidar do rebanho, de pregar o evangelho, mas eles podem chamar auxiliadores, eles estão direcionando. Então a Bíblia fala que os presbíteros, né, por meio de profecia, eles consagraram Timóteo para esse trabalho. Então, nesse sentido de imposição, né, ou seja, consagrou eles com uma missão, no caso de Timóteo, de pregar o evangelho ali daquela igreja. Então, era um ministério de ensino. Então, parece que essa imposição aqui, que foi dada a Timóteo e Barnabé, a Paulo e a Barnabé, foi a questão de missionários, né? Não foi aquela imposição lá para receber milagres. Né? O que dá a entender, o que me parece, é que o apóstolo Paulo, depois que ele teve aquele encontro com Jesus, ele já estava capacitado para fazer milagres. Tive ele profetizando lá contra Elimas, né? Sim. E ficando cego, né? Mas isso aí foi depois também dessa chamada do Espírito Santo consagrou eles, né? Então, eu suponho, lá até pelo Gálatas, né? Que ele fala assim, eu aprendi essas coisas, tive essa revelação, não foi por meio de homens, mas o Senhor falou comigo, eu já saí pregando, mas depois daquele encontro que teve com o Senhor Jesus Cristo, ele já tinha essa possibilidade de fazer milagres, né? Agora, o Barnabé, a Bíblia fala que aqui nesse versículo que Deus estava operando milagres, né, por mão deles. Entretanto, demoraram ali muito tempo, falando ousadamente com o Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios. Então a gente vê aqui, na maioria das vezes aqui, o apóstolo Paulo, né, operando os milagres. Sim. Mas a Bíblia aqui está falando aqui no versículo 3 que estava operando por meio deles. Né? Então, dá a entender que Barnabé que também estava operando milagres, né?
Aí fica aquela questão, né? Será que ele recebeu a imposição das mãos dos apóstolos, Barnabé, como aconteceu aí em Antioquia? Será que o apóstolo Paulo também orou para Barnabé conseguir fazer esses milagres? Ou quando o Senhor, o Espírito Santo consagrou eles para essa missão, o Espírito Santo diretamente deu essa capacidade para Barnabé, né? Porque até então a gente viu o quê? Que quem operava milagres é quem recebia imposição com mão dos apóstolos, né? Então, contra Barnabé fica essa dúvida. Eu suponho que ele recebeu a imposição da mão de algum apóstolo, que era o comum ali, pelo que a gente viu até então. Mas, resumindo, né? Essa imposição é uma imposição de consagrar como uma missão. Isso a gente vê os presbíteros poderiam fazer. Tem alguns lugares no Novo Testamento que fala dos irmãos, né, daquele primeiro século, diz que eles levantavam as suas mãos santas para orar, mas muitas vezes era a favor do trabalho da igreja, Exato. a favor dos santos. Né? Existem essas duas significados dessa palavra imposição. Sim. Uma imposição que era exclusiva dos apóstolos, mas era comum. Quando era consagrar alguém para uma missão, uma obra da igreja, os irmãos impõem as mãos e orar. Nesse sentido, como eu falei, eu não vejo o pecado hoje em dia, por exemplo, vai sair um irmão daqui para ser um evangelista. Essa igreja vai enviar alguém como evangelista. Eu não vejo um pecado a gente levantar as mãos assim e orar. Também não. Eu não vejo pecado nisso. Porque a gente tem uma referência bíblica. Sim. Né? Agora, eu acho que é pecado a gente, no dia de hoje, falar que a gente tem aquela autoridade dos apóstolos. Eu vou impor a mão sobre você vai começar a fazer milagre. Eu acho que isso aí já é exagero aqui. Tem que tomar cuidado, exagero. Como comentou mesmo, muitas vezes a gente vê sobre aqueles montes de irmãos orando levantando suas mãos santas para orar em favor da igreja. Podemos até imaginar uma oração poderosa, né? Porque todos eles eram servos do Senhor, fazendo esse trabalho maravilhoso, realizando várias situações diante de Deus, e todos eles levantando a mão em favor das escolhas de diácono, aquelas presbíteros, aquelas coisas, tudo, uma oração poderosa, né? A favor de Deus. Então a gente vê assim que eles tinham esse costume, talvez, de levantar a mão nesses motivos importantes, né? Para que Deus abençoasse. E aproveitando a pergunta do Luiz, que é muito boa, aqui também está falando que, aqui está chamando o Barnabé de apóstolo, ó. Mas dividiam-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Aí confundiu, né? Como assim? Mas o apóstolo não era só os 12? E depois Paulo? Que o próprio apóstolo de Jesus? Aqui é um apóstolo no outro sentido. Porque aqui foi um erro de tradução. Porque a palavra enviado, no grego, é apóstolos. O verbo de enviar, quando fazer, eu envio, eu apostelo. Então era para o tradutor colocar assim, ó, que mas dividiam-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros eram pelos enviados. Era para ser a tradução assim. Por quê? Porque eles foram enviados pelo Espírito Santo. Na verdade, aqui Paulo e Barnabé, eles estão cumprindo um papel de quê? De missionários. Sim. Entendeu? Então é um erro de tradução. Tá? Então é apóstolo no sentido de quê? Enviados. O apóstolo lá, o apóstolo como título, é a mesma palavra? Apóstolo? Mas geralmente é com letra maiúscula, muitas vezes, né? E quando é letra maiúscula, você vê que é o quê? São aqueles 12 escolhidos por Cristo. 12 escolhidos. E um como nasceu fora de tempo, que é a primeira coisa que o apóstolo fala. Que é ele que nasceu como um aborto, né? Sim. Antes do tempo. Na verdade, aborto não é porque, como é aquela pessoa que nasce antes do tempo? O prematuro, né? Ele foi prematuro, assim, foi fora do tempo, né? Então, é bom fazer essa distinção. Sim, muito bom. Continuando o texto, Felipe, você lê para a gente do versículo 8 ao 18, capítulo 14. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés aleijados, desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamava Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra.
O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifício. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão dizendo: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastavam para outra cidade, pensando que estivessem mortos. Mas, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Então a gente vê assim que, quando eu estava lá no capítulo 14, fala que o apóstolo Paulo só estava pregando onde? Na sinagoga, né? Onde houve toda aquela confusão, né? Aí a gente viu que o negócio ficou meio pesado lá, eles saíram de lá, foram aqui, para essa cidade de Listra. Mas eles chegando aqui, eu acredito que, pelo que eu percebi no contexto, eles estavam ensinando a palavra de Deus, mas já não estava dentro da sinagoga. Eles estavam assim num local que eu acredito que seria na rua, algum lugar assim que ficava sempre um homem ali, que era aleijado, né? E esse homem, na verdade, ele era aleijado, era de nascença, né? Esse homem já nasceu assim, e nunca tinha andado na sua vida porque nasceu aleijado, né? Não tinha como. Então a gente vê que o apóstolo Paulo estava ensinando nesse local, pregando o evangelho, mas esse homem, por estar próximo, ele estava fazendo o quê? Estava ouvindo o apóstolo Paulo. Aí ouvindo o apóstolo Paulo, aí de repente, o apóstolo Paulo ensinando aquela turma ali no meio da multidão, o apóstolo Paulo olha para a cara dele assim e olha nos olhos dele, e o apóstolo Paulo percebeu que esse homem, realmente, ele tinha fé para ser curado, né? O apóstolo Paulo percebeu isso, que ele tinha fé para ser curado. Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo fala para esse homem, né? Para ele que ele se levantasse e endireitasse seus pés e anda, né? Então esse homem deu um certo pulo, né? Levantou e deu um certo pulo. Então quando fala aqui, o apóstolo Paulo fala assim, endireite seus pés e anda. Quando o apóstolo Paulo fala endireite seus pés e anda, eu estudando esse texto também, eu entendi que talvez esse homem tinha os pés atrofiados, talvez que ele andava assim, ó, que era torto, né? Tem pessoas que andam assim, com os pés tortos, assim, atrofiados, né? Então, quando ele fala assim, endireite seu pé e anda, quer dizer, coloque seu pé na posição normal, né? Levante e anda. Então, aquele pé daquele homem se endireitou e ele logo deu um pulo de alegria, se levantou e saiu andando. Só que houve outra confusão também nesses textos, né? Que as pessoas que estavam ali, quando viu o apóstolo Paulo fazendo aquilo, aquelas pessoas começaram a querer adorar o apóstolo Paulo e Barnabé. Eles começaram a adorar esses homens como o apóstolo Paulo fosse assim, Mercúrio, né, que era um deus pagão que eles acreditavam, né, e Barnabé, Júpiter. Né? Então aqui a gente vê que eles começaram a adorar, então a gente vê que até ali próximo, nos portões, tinha um sacerdote de Mercúrio, né, de Júpiter. Então esses homens querendo adorar apóstolo Paulo e Barnabé, então esses homens já iam levando bois, já levando flores, levando um monte de coisa para querer fazer sacrifício para adorar Paulo e Barnabé. Só que o apóstolo Paulo e Barnabé estavam lá ensinando o evangelho, mas quando eles ficam sabendo que eles estavam querendo, as pessoas estavam querendo adorar ele, eles ficaram se indignados, que seria o quê? Muita raiva, né, do que estava acontecendo. Então eles pegaram, se rasgaram as suas vestes e falaram assim, não faça isso, né? Somos servos que nem vocês, somos humanos que nem vocês, né?
não adore nós. Né? Eles veem que eles ficaram assim muito chateados, né? Rasgaram as vestes, que seria sinal assim de tristeza e de raiva pelo acontecimento que estava acontecendo. Né? Então ele falou assim: vocês vão adorar um Deus verdadeiro e justo, né? Aquele que fez o céu, a terra e o mar. Né? Aí ele vai falar sobre as alimentações que tinha, que tudo que vocês têm vem de Deus, então vai adorar um Deus verdadeiro e justo. A gente está pregando contra isso, esses deuses que vocês creem aí, que é um Deus que não faz nada, agora vocês vão querer adorar eu como se fosse esse Deus, um Deus pagão, né? É um absurdo. Então jamais ele ia aceitar isso. Então a gente vê que apóstolo Paulo e Barnabé foram difícil para eles convencer essas pessoas a não adorarem ele. Foi muito difícil, mas eles lutaram contra isso, né? E conseguiram, com muito sufoco, com muita luta, para não ser adorado, porque eles sabiam o que é ser adorado pelas pessoas, né? Seria idolatria, uma coisa assim muito forte, errada diante de Deus. Então jamais os seus discípulos, talvez eles preferiam até morrer ali, do que aceitar uma adoração. Eles não iam aceitar de jeito nenhum. Então, com muito sufoco e muito sacrifício, eles conseguiram, né, fazer isso, que essas pessoas não chegassem a adorar. Mas a gente vê que através disso houve uma grande pregação de apóstolo Paulo também, falando assim: ó, vocês vão adorar um Deus, né, que fez o céu e a terra, que tudo que vocês têm, né, essa alegria que vocês têm vem de Deus, né? Esse é o Deus verdadeiro. Né? Então a gente podemos pensar sobre isso. Né? Então a gente vê que a gente for pensar também sobre esse homem que foi curado, a gente vê que o apóstolo Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. Né? Então, como que o apóstolo Paulo poderia saber que ele tinha fé para ser curado? A gente podemos pensar o quê? Será que o apóstolo Paulo tinha esse grande poder? Era algo mágico? Eu acredito que não. Era o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que estava trabalhando em Paulo, né? Quando Paulo olhou nele, acho que o apóstolo Paulo, o Espírito Santo falou assim: ó, pode curar ele com fé. Que ele tenha fé, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Que é uma coisa assim maravilhosa. Né? A gente vê sobre os trabalhos dos apóstolos, ímos no lugar, mas eles tiveram a ajuda de quem? Do poder de Deus, né? Por esses sinais e milagres, por esse acontecimento desse homem aqui. Então, através desse acontecimento desse homem, houve uma grande multidão também, e outros alvoroços de pessoas, e a gente vê que depois, por mais que ele saia daqui e vai para outro lugar, e as pessoas começam o quê? Crer no Evangelho de Deus. Né? Porque a gente vê que as coisas que o apóstolo Paulo estava fazendo, não era qualquer um que fazia. Você pode ver que as pessoas quiseram adorar ele como se fosse um Deus, né? Um Deus desceu entre nós, né? Em forma humana, né? É que as pessoas falou, né? Então é bem complicado a gente pensar sobre isso, né? Como fala aqui no versículo 8, né? Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, né? Então a gente vê que desde o seu nascimento é bem complicado, né? E que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar, quando Paulo fixou nele os olhos, viu que ele tinha fé para ser curado. Disse ele em alta voz: levante-se, endireita sobre os pés, né? Então aqui é que eu tinha comentado, quando fala para endireitar seus pés, eu acredito que esse homem era coxo, com os pés torcidos. O homem saltou e começou a andar, e quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em línguas incônicas: os deuses em forma de homens desceram até nós, né? Então eles acharam que seria Deus em forma de homens desceram até eles, né? Que talvez eles, como eles acreditavam nisso, em Júpiter, Mercúrio, então achavam que eram esses deuses que desceram em forma humana para eles. Então aqui a gente vê a Barnabé chamaram Júpiter, né? Então chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, né? Então a gente vê que chamaram Paulo de Mercúrio porque Paulo era que estava pregando, que estava falando, né? Então na fé deles, eles achavam que o Mercúrio era os mensageiros, né? Era aquele que falava, né? Da palavra. Né? Então, isso era a fé deles. Então, como o apóstolo Paulo que estava ensinando, então eles colocaram o nome de Paulo de Mercúrio, né? Como se fosse o mensageiro, né? Falei, porque este era principal, portanto, da palavra, né? Então, achava que ele era o principal sobre a palavra, né? Do Mercúrio. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo os touros e grinaldas para junto dos portões e da cidade, que queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão, né? Então aqui a gente vê que eles tinham tanta fé nessas coisas que eles criam sobre o Mercúrio, Júpiter, nesses deuses, que eles tinham até sacerdote, né? Então a gente vê que até os próprios sacerdotes de Mercúrio, né? Eles arrumaram bois, né? Arrumaram todos lá os utensílios para querer fazer sacrifício, né? Para querer adorar Paulo.
né, e Barnabé, né? Então a gente vê como a fé deles nessas idolatrias era grande, né? Mas a gente vê que através disso vai haver uma grande pregação, talvez aquilo que Deus queria, né? Vai acreditar em Deus vivo, que criou o céu e a terra, né? Então a gente podemos ver o que Paulo fala, né? Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas roupas, saltaram para o meio das multidões gritando: Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho e a vocês para que se convertam destas coisas. Vão ao Deus vivo que fez o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo os corações de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão que lhe oferecer o sacrifício, né? Então a gente vê que sobre as palavras de apóstolo Paulo aqui, foram umas palavras muito bonitas, né? Falando sobre Deus para esses homens, mas no versículo 18 fala que foi com muita dificuldade que apóstolo Paulo e Barnabé conseguiram que esses homens deixassem de fazer o sacrifício, né? Então para eles impedir isso foi com muita luta e dificuldade, né? Quer dizer que eles tiveram que ter muita força, muita vontade. Então aqui a gente podemos pensar sobre a situação desses apóstolos, né? A gente vê que muitas pessoas pode querer isso, né? Adorações, né? Sabe que muitas pessoas gostam, né, de elogio, né? Sabemos que tem muitas igrejas que aplaudem, muitas pessoas que estão falando da palavra de Deus. Isso pode ser até um risco, né, da pessoa se sentir importante, se sentir tal, né? Então aqui a gente vê que apóstolo Paulo e Barnabé, então eles tinham todo esse motivo de ser adorado pelo povo, e ser engrandecido e ficar cheio de ego, né? Mas a luta deles para ficar fora desse ego, ficar fora dessa glória dos homens, foi grande, para ele conseguir conquistar, né? Isso é um exemplo para nós, que somos servos de Deus, que a gente tem que ser sempre humildes, né? E o mais simples possível diante de Deus, porque sabemos que a honra e a glória está diante de Deus, né? Então a gente vê que esses homens aqui, a gente vê que eles faziam aquilo que era verdadeiro diante de Deus, e jamais eles iam aceitar alguma honra e alguma glória humana, né? E você imagina aquela multidão querendo adorar eles como Deus, né? Sabe, a gente podemos ver até no livro de Atos, quando morreu o rei lá, né? Que as pessoas adorou ele como Deus, ele aceitou. Mas na mesma hora, né? Veio uns vermes, pegou ele e acabou morrendo, né? Foi aceitar uma adoração como se fosse Deus, né? Então a gente vê que os apóstolos Paulo sabia dessa situação, né? Então eles veem que a adoração verdadeira, né, tem que ser para Deus, né, não para os homens. E esses homens aqui, né, eles falaram: ó, temos os mesmos sentimentos como vocês, somos pessoas que nem vocês, né, não temos essas diferenças, né, e vamos olhar para um Deus vivo, né, que fez o céu e a terra. Então a gente vê que isso é um trabalho desses apóstolos, mas é um trabalho de pessoas que faz realmente aquilo que é certo e com bastante humildade, né. Jamais eles iam querer tirar proveito de alguma coisa que era de Deus, né? A gente vê que a glória e a honra é de Deus, não era deles, né? Então jamais que eles queriam aceitar e pegar alguma coisa que não era deles. Então aqui a gente podemos pensar sobre isso. Aqui no capítulo, do versículo 8 até o 18, alguém tem algum comentário para falar sobre isso? Eu tenho um comentário, tá? Sim. Você nota que o apóstolo Paulo está guiado pelo Espírito Santo, né? Sim. Ele passou lá na ilha e pegou aquele governador, né, que é chamado Sérgio Paulo. Aí você nota que ele pegou esse paralelismo agora. Não é coincidência, né? Sim. Porque ele foi na sinagoga nesse dia, na multidão, Paulo enxergou ele. Você nota aqui para frente, o Espírito Santo vai pegar várias pessoas em várias cidades aí com Paulo. Você nota que as coisas não parece que não é coincidência, não. Você vê que ele está pegando várias pessoas pelo caminho aí. E às vezes está pegando só um, às vezes pega multidão, às vezes pega pouco. É interessante esse estudo aí, tá? Agora, porque ele está sendo guiado, e daí vai ver o livro cronologicamente, né? 13, 14, 15, ele continua as viagens para frente, né? Se a gente for pensar bem assim, a gente vê assim num sentido assim de dificuldade, a gente vê que estava pegando só bucha, né? Muito, muito complicado, né? E ele sai da cidade, né? Ele expulsa da cidade. Você vê que o paralítico, ele, naquele dia, ele tem que estar ali. Ele tinha que estar na sinagoga, talvez se ele viesse o outro, ele não pegava.
Assim, isso Sim. é na minha mente, tá? Aí você fica aí pensando, você vê que ele foi curado. Sim. Parece até que foi buscar ele lá, não sei. Isso aí é eu que falo. Aí eu não sei. É bem interessante esse texto para a gente dar vários pensamentos. Até sobre a cura desse homem, a gente vê que o apóstolo Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé, né? E a gente vê sobre outras curas que houve, né? Jesus lá, quando estava lá, chegou naquele homem lá que estava próximo sobre aquele tanque de Siloé, que ele queria se molhar lá, parece que ele estava ali há 38 anos. Então ele não tinha sido curado porque ele achava que quando a água vinha, né, ele não tinha força, ninguém colocava ele até aquela água. Então de repente Jesus começa a chegar para ele, conversar com ele, parece que ele não estava entendendo nada que Jesus falava e dá a impressão que ele não estava tendo fé que Jesus ia curar ele, porque o foco dele era a água, né? Então a gente vê que Jesus curou ele porque Jesus teve misericórdia de ver aquela pessoa 38 anos ele sofrendo por uma coisa pagã, que não ia curar. Então Jesus curou ele sem fé. Então a gente vê que há algumas outras situações também de outras pessoas que até os apóstolos Paulo chega numa pessoa e a pessoa não está nem esperando e de repente eles vai falam, você está curado da sua visão, curado das coisas, mas sempre que aquelas pessoas nem estavam esperando aquilo, era uma coisa sem fé e eles eram curados, porque era a misericórdia de Deus, propósito de Deus. Isso que você está colocando também é interessante, porque a Bíblia fala que vendo Paulo que tinha fé para ser curado, mas aí está o ponto. Eu acredito que o apóstolo Paulo não ia pregando lá como na igreja de hoje. Sim. Vem aqui que você vai ser com milagres, se vem para mercador, sabe? Então, fazer propaganda dos milagres. Paulo, quando ele tiver a pregação dele, ele pregava Cristo. Cristo como salvador da vida da pessoa, da alma da pessoa. E como aquele homem, como aquele homem estava crendo no Evangelho, na verdade do Evangelho, estava começando a crer em Jesus Cristo, aí o apóstolo percebeu que, por ele crer no Evangelho, ele teria fé, ele estaria abrindo as portas para Deus para ser curado, né? E eu acho que isso é uma lição para a gente também. Quando a gente abre as portas das nossas vidas para a salvação que vem de Jesus Cristo, a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão sendo acrescentadas para a gente. A gente abre a porta das nossas vidas para os milagres de Deus. Porque ele estava crendo na pregação do Evangelho do apóstolo Paulo ali. E por ele estar crendo na pregação do Evangelho, Paulo, o Espírito Santo deixa aqui expresso aqui. E viu Paulo que ele tinha fé para ser curado. Eu acho que o apóstolo Paulo ficou perguntando assim, você acredita que você pode ser curado dessa enfermidade aí? Você quer ver se você vai andar? Ele não fala que ele fez esse questionamento. Ele estava pregando Jesus. Mas ele olhou, o pregador sabe disso. Às vezes que você está pregando, você acompanha, você vê quem está sendo tocado pela palavra. Que o Evangelho está queimando o coração da pessoa ali. Acho que o apóstolo Paulo pensou, isso aqui está queimando o Evangelho. Já que ele está tendo fé em Deus aqui, Deus vai usar a vida dele aqui para confirmar esse mesmo Evangelho. Acabou curando aquele homem. Então eu acho isso aqui muito interessante. Sim. A gente quer abrir as portas das nossas vidas para os milagres de Deus, então busca o reino de Deus em primeiro lugar, cria no Evangelho. Eu acredito, né? Não em primeiro lugar a cura, o carro, as casas, a questão da prosperidade. Porque no dia que isso faltar, você vai abandonar Jesus. E qual servo do Senhor não foi provado? Qual servo do Senhor não passou por dificuldade? Mas quando você está disposto a seguir Jesus, quer na tristeza, quer na alegria, no momento de fidelidade, no momento de escassez ou de abundância, você está mostrando que o seu relacionamento com o Senhor é profundo. E aí você abriu o espaço da sua vida verdadeiramente para a coisa de Deus. Então, eu acho que isso é muito importante. Verdade. Eu vou ler aqui o versículo 19 e 20, uns minutinhos aqui. Fala, entretanto, chegados os judeus de Antioquia e Icônio, eis tingido as multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Mas quando os discípulos rodearam, ele se levantou e entrou na cidade no dia seguinte e foi com Barnabé para Derbe. Então aqui a gente podemos analisar, né, sobre Paulo, né, que foi aqui apedrejado, né. Então a gente vê que ele foi apedrejado aqui na cidade de Icônio, né. A gente vê que, acredito também que juntou, né, aquelas pessoas incrédulas, né, que se reuniram, aí viram o apóstolo Paulo pregando e também sobre esse negócio de fé, né, que muitas pessoas tinham a grande fé nessa cidade aqui nesse Júpiter Mercúrio, ficou sabendo da situação do apóstolo Paulo, isso aí foi irritando várias pessoas, e eles resolveram pegar o apóstolo Paulo
e predejar, né? Então eles predejaram o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo ficou assim como morto, né? Eles acreditaram que o apóstolo Paulo tinha morrido. Eles arrastaram o apóstolo Paulo assim para fora da cidade e jogaram assim, deixaram jogado e ficou assim como se estivesse morto. Então aqui a gente podemos ver assim uma pessoa que as pessoas acham que está morto e é jogado assim, e podemos analisar como se fosse qualquer, né? Como se fosse um refúgio, né? Não ter direito a um velório, não ter direito nada decente em um lugar assim de honra, né? Então seria assim maltratado, como se fosse um refúgio. E estava. Então aqui a gente podemos ver nesse texto aqui, eles acharam que realmente o apóstolo Paulo tinha morto. Só que aqui eu achei assim, uma situação assim bem complicada sobre esses versículos, que na verdade a gente vê que depois, quando os outros discípulos de Cristo ficou sabendo desse apóstolo Paulo, eles rodearam sobre o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo ele montou e levantou-se sem ajuda nenhuma, e depois seguiu e foi com o Barnabé adiante na cidade de Derbe, né, sem ser carregado, sem nada. E como eu falei sobre as pedrejadas, né, que era um verdadeiro massacre, né, como se fossem umas pedras, né. Então pode, nesse contexto aqui, a gente não fala nada disso, mas pode existir sim algum conceito que muitas pessoas podem ter achado que o apóstolo Paulo morreu e depois ele foi ressuscitado. Só que nos versículos aqui não fala, né, que ele morreu e foi ressuscitado. E a gente vê que a gente tem que tomar cuidado com certas coisas da Bíblia, que a gente podemos ver assim que tem pessoas que às vezes vê versículos assim, eles tiram cada absurdo da Bíblia que muitas vezes você não consegue achar nada sobre isso. E tem pessoas também que acham que nessa situação aqui, muitas vezes acham que o apóstolo Paulo morreu e foi ressuscitado, e tem pessoas que acham que foi até naquela situação, quando o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu, que ali ele recebeu todas as coisas do Espírito Santo, até que o apóstolo Paulo ficou bem sábio, né? Até bem mais sábio que os outros apóstolos, né? Que o apóstolo Paulo fala ali que se ele estava no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, que fala lá em Coríntios, né? Só que não tem nada a ver aqui, não tem uma coisa assim forte que é isso, né? Então eu acho um absurdo que como às vezes as pessoas ela quer assim, enriquecer tanta coisa assim da Escritura e quer trazer tanta coisa que a gente vê assim e não acha. Eu mesmo não acredito nada disso. Eu acho que talvez o apóstolo Paulo pode ter ficado desacordado, né, com tanta bordoada, e de repente ele se levantou e ficou bom. E se de repente ele morreu e foi ressuscitado também, é uma coisa que vai entre Deus e ele, né? Não está bem certo isso aqui, né? Então eu achei sim bem complexo nisso aqui, porque eu já vi algum estudo sobre isso aqui nesse sentido. Então, alguém tem algum comentário para falar sobre essa situação? Mesmo que ele não tenha morrido, que foi você. A Bíblia não fala que ele morreu, mas dando por morto. Então, para você, o pessoal achou que ele estava morto mesmo. Sim. Uma pessoa que diz que alguém está morto é porque a pessoa ficou moída mesmo, quebrada mesmo. Muita bordoada. Você acredita que a pessoa está morta, é que o apóstolo Paulo ficou num estado crítico. Deplorável. Ele foi arrastado, né? Não morreu, mas ele deixou isso um milagre. Esse homem levantar no dia seguinte. Foi um milagre. Ele não morreu, mas um milagre operou ali, para que ele homem levantar e no dia seguinte sair e pregar o evangelho, foi uma cura de Deus, foi um milagre. Porque, rapaz, com muito bem a gente morre. Vai saber se quebrou osso, teve traumatismo craniano, não sei o que aconteceu ali. Mas como o cara leva tanta pedrada que ele levou e depois continua andando, foi um milagre de Deus. Ele foi andando com as próprias pernas dele, levantou sem ajuda. É extraordinário o negócio. Eu acho que ele não morreu porque ele vai encontrar com Lídia. Eu acho que o Espírito Santo, ou o caso do Espírito Santo, eu acho que o trabalho dele não estava terminado. Não estava, exatamente. Eu acho que ele tinha muito trabalho para frente para ele fazer ainda. Eu acho que ele tipo assim, desmaiou, tipo assim, depressão, a fala morreu. E outra coisa, Paulo, e parece que ele está passando na cidade, foi numa pregação só, ele só foi só nessa sinagoga que ele pulou, só foi uma vez, só a Bíblia não relata mais. Essa sinagoga, pelo que eu estava estudando, juntou muita gente, deu a impressão que ele chegou lá e deu um estudo, e as pessoas gostaram tanto, que daí quando ele voltou na segunda vez, juntou aquela multidão, que era muita gente demais. Então eu acredito que ele já tinha dado ali pela segunda vez ali em Córdoba, que juntou bastante gente. Aí aconteceu tudo isso, porque eles que juntou tudo quanto é judeus, grego, aquela mistura tudo, e foi um alvoroço de pessoas. Né? E ele não está fazendo muito amigo para trás, não, porque ele expulsou toda a cidade, né? Sim. Ele expulsou muito, expulsou. Você vê que o trabalho não é.
No dia de hoje, a gente fala que essa pessoa está endemoniada. Sim. Aí não dá para falar que está, né? Porque ele está com o Espírito Santo. Ou ele vai numa cidade, nego bate. Vai de outra, nego bate. Tá o trabalho, o serviço dele está duro. Isso mostra bem, né, que o Espírito, naquela pregação lá de Pedro, 3.000 se converteram. E quem estava com Pedro? O Espírito Santo. Aqui, na maioria, como o apóstolo Paulo, a maioria das pessoas estão rejeitando o apóstolo Paulo, perseguindo o apóstolo Paulo. E quem está com o apóstolo Paulo? O Espírito Santo. A gente não tem que medir se a obra que está sendo feita ela é de Deus, não simplesmente pelo número, mas pela fidelidade, pela perseverança, né? Porque, embora a multidão, a grande maioria aqui está perseguindo o apóstolo Paulo e Barnabé, desse trabalho ainda vai ter algumas pessoas que vão se converter, como você falou. E isso aqui, irmão, isso que aconteceu com ele, se acontecesse com a gente aqui, no mínimo um mês de UTI. Sim. No mínimo um mês de UTI. Ele levantou no dia seguinte. E às vezes poderia ficar com sequela que nunca mais voltasse ao normal. Ele levantou no mesmo dia, né? No mínimo era um mês de UTI pra gente. E no texto aqui fala assim que as pessoas, multidões, achavam que o apóstolo Paulo tinha morrido. E de repente o apóstolo Paulo se levanta, né? Os discípulos vão ali se reunir, andar em volta dele, né? Quando estava se reunindo, ele levanta. Aí ele vai para outra cidade. E de repente as pessoas, o apóstolo Paulo, o povo vê o apóstolo Paulo ensinando a palavra de Deus de novo, seria o quê? Mais motivo para as pessoas se render a Cristo, né? E se entregar, e se batizar. Então é aquela coisa, né? Então a gente vê que o trabalho do apóstolo Paulo foi um grande sucesso, mas através de Cristo Jesus trabalhando sobre ele, sobre essa situação que estava acontecendo. Então ele foi aqui predejado, né? Algumas pessoas falam assim, acho que ele morreu, ressuscitou, porque Deus ressuscitou ele. Se alguma pessoa falar isso, algumas pessoas que estão começando, muitas vezes a pessoa vai pensar assim, tem lógica, né? Tem coerência que ele está falando, porque as próximas pessoas, as multidões, colocaram ele achando que ele estava morto, como ele estava morto. Mas a gente vê assim que ele levantou e ficou bem, né? Mas a gente vê que tudo isso foi um trabalho de Deus e era mais motivo para as pessoas se converterem a ele. Pode falar. Eu achei interessante no começo, fala que Barnabé e Paulo, eles vão liberar na sinagoga. Então, muitos ali creem na palavra. Então, eles entregam isso também, que arrastam as multidões, né? Sim. E vão contra o Barnabé e Paulo. Mas no finalzinho aqui do 19 e 20, né, Paulo ali, ele estava pregando com a boca a palavra de Deus, mas no 20, quando ele é apedrejado, ele prega o corpo, como se diz assim, o sofrimento, que vale a pena sofrer com Cristo, vale a pena estar no caminho do Senhor. Como o Senhor Jesus pregou com palavras, mas chegou o momento de ele pregar com o próprio corpo, de morrer na cruz, né, de Calvário. Então, eu achei interessante isso aqui. E para a gente também ter cuidado com a multidão, né? Porque muitos creram, mas a multidão ali, incitaram a multidão para ficar contra eles. Ele tem que tomar muito cuidado com a multidão. Nem sempre a multidão é o que agrada a Deus. Essa certeza. Multidão, tem pessoas que não agradaram a Deus, também contra a palavra do Senhor. Certeza. Eu acredito que foi até essas multidões que estavam contra que fizeram aquele monte de pessoas para apedrejar o apóstolo Paulo. Tá? Você vê como eles foram perseguidos pelo trabalho de Deus, né? Então a gente podemos analisar sobre isso. E outro ponto aqui, que eu achei interessante, que ele levou tanta foi apedrejado ali que ficou quase morto. Se a gente for ver nos dias de hoje, tem pessoas que levam um tiro, estão no caminho errado, levam tantos tiros e não morrem. Deus dá outra chance, né? Sim. Imagina um servo do Senhor que estava ali pregando a palavra de Deus. Então, eu acredito que ele não foi o momento do Paulo morrer. Sim. Ele pode ficar desacordado e o Espírito Santo estava com ele. Então, ele não tinha o poder do Espírito Santo. Ele se levantou, né? Mas é o que eu penso. Sim, a gente que serve a Cristo, a gente sabe que o apóstolo Paulo, como ele era realmente um servo de Cristo, a gente sabe que Cristo tinha um propósito sobre ele, né? Ele só ia morrer quando Cristo permitisse, chegasse a hora mesmo. Até como o Luiz comentou, né? Tinha muito trabalho para ele fazer né, de Deus. A gente vê que depois ele volta pregando e tudo mais, né? Então ele tinha que trabalhar muito para Deus, né? Escolhido de Cristo, né? Vou fazer uma oração, depois a gente vai entrar nos pedidos aí, que já deu horário, fazer uma oração final. Santíssimo Deus, glorioso Pai, estamos gratos a Deus por esse estudo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo comentário dos irmãos, Senhor, que nos ajudou, Senhor, a refletir sobre esse trabalho, Senhor.
O Senhor deixou na Escritura para nós aprender como o Senhor é poderoso, como o Senhor é maravilhoso, ó Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Que essa união dessa igreja, Senhor, seja sempre firme no Senhor, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um de nós. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.